Boa noite, irmãos e irmãs. É um privilégio nós estarmos aqui hoje para fazermos um serão especial nesses momentos de desafios porque nós passamos. Espera-se que nós possamos ser edificados, que todos os irmãos estejam com o espírito voltado para este momento. E é uma forma que a presidência do ramo encontrou para poder edificar a fé dos nossos irmãos. Esta reunião está sendo transmitida por rede social e está sendo presidida pelo nosso presidente do ramo, o irmão Cícero Cardoso. Nós vamos iniciar esta reunião cantando o hino número 26, O Mundo Desperta, e a primeira oração será oferecida pelo irmão José Henrique Silva. Logo após a oração do irmão, em seguida toma a palavra o irmão Tiago Lisboa Novaes, consultor de tecnologia do ramo Jequié. O mundo desperta e nova aurora já foge da noite e o triste negro por todas as terras sinas já se avistam do dia bendito de luz e amor, dia de paz, amor e luz, brilha a glória de Jesus. Vemos brilhar com esplendor a alvorada do Senhor. Os santos em templos de Deus reunidos na obra vicária tem grato labor. Entes queridos, um doce convívio terão nesse dia de luz e amor, dia de paz, amor e luz, brilha a glória de Jesus. Vemos brilhar com esplendor a alvorada do Senhor. Jamais esqueçamos, mas sempre vigimos, pois tudo depende de nosso valor. Se formos constantes a Cristo, veremos reinar nesse dia de luz e amor, dia de paz, amor e luz, brilha a glória de Jesus. Vemos brilhar com esplendor a alvorada do Senhor. Bem logo com Cristo Jesus viveremos, pois nele saudamos o bom Salvador. O mundo inteiro virá reunir-se com Deus em seu dia de luz e amor, dia de paz, amor e luz, brilha a glória de Jesus. Vemos brilhar com esplendor a alvorada do Senhor.
Nosso Pai Celestial, Pai, nós te agradecemos por essa noite. Pai, nós te agradecemos por estar aqui reunidos em mais uma reunião e que nós possamos ter uma ótima noite no teu dia do Salvador Jesus Cristo. Pai, nós somos gratos pelo Evangelho restaurado, pela expiação do Salvador e que nós vivemos nesses últimos dias. Pai, nós somos gratos pelo livro de mão que nos guia para ser pessoas melhores. Pai, nós pedimos que possamos ter uma ótima reunião, que podemos ser tocados pelo Espírito e que possamos aprender cada vez mais sobre Ele, sobre o Salvador. E que nós possamos ser verdadeiros seguidores de Cristo. E nós deixamos essa de oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o Thiago e agora eu vou dar o discurso para vocês. O tema do meu discurso é como fortalecer o nosso testemunho. Ao estudarmos o livro de Mórmon, o primeiro relato que encontramos conta a história de um profeta israelita da tribo de Manassés, que viveu a maior parte de sua existência mortal na grande cidade de Jerusalém. Esse homem, chamado Leí, tinha um profundo amor pelo sua pátria e sentia-se profundamente corroído pelas iniquidades de seu povo. Este pesar que sentia pelos erros cometidos por seus irmãos fizeram-o orar com toda a sinceridade em favor deles, conforme lemos. Enquanto seguia o seu caminho, orou ao Senhor, sim, de todo o coração, em favor de seu povo. Ao estudarmos essa parte do registro, podemos sentir o profundo amor e caridade que ele tinha pelos seus irmãos. Tal amor fizeram aceitar o chamado do Senhor de pregar arrependimento ao povo de sua cidade. Portanto, quero que saibais que depois de o Senhor ter mostrado a meu pai Leí tantas coisas maravilhosas, sim, referentes à destruição de Jerusalém, eis que este se dirigiu ao povo e começou a profetizar e a declarar as coisas que vira e ouvira. É verdade que boa parte de sua pregação residia no fato da iminente destruição de Jerusalém, caso o povo não se arrependesse. Mas acredito também que uma parte considerável de seus sermões era direcionado a ensinar o povo a respeito do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo e seu futuro advento, a fim de organizar sua igreja e cumprir a lei de Moisés. Por causa de suas pregações serem tão duras contra a iniquidade e, consequentemente, contra as pessoas que estavam enveredadas neste caminho, ele é perseguido e, depois de receber em um sonho uma revelação, foge para o deserto, a fim de preservar a sua família e cumprir, assim, a profecia de que o Senhor levaria um ramo da tribo de José para outras terras. O profeta Leí foi um grande exemplo de obediência ao Senhor e a seus mandamentos. Realmente não foi fácil ter que abandonar todos os seus bens para vagar pelo deserto em busca de uma terra prometida. Enfrentar o sol escaldante daquele deserto, tendo como proteção as humildes e comuns tendas daquela região. Creio que as adversidades climáticas não eram fáceis de suportar, mas penso que a incompreensão e rebelião de seus 2 filhos mais velhos ante aquela mudança era o que mais o angustiava nessa jornada. Leí tinha uma profunda fé e também uma prova sobre o motivo daquela mudança. Ele tivera uma visão onde testemunhara o ministério e o sacrifício do Salvador Jesus Cristo. Este fato servira de testemunho para que ele seguisse em frente. Em outras palavras, foi o seu testemunho que o mantivera firme em meio a todas as adversidades a que foi exposto. Como diz o hino 71 do Inário em português, um testemunho é um dom de Deus que vem nos confirmar a fé que temos no Senhor e a dúvida afastar. O testemunho afastara de Leí a dúvida e proporcionar-lhe a fé para perseverar na difícil jornada em busca da terra da promissão. Diferentemente de seus filhos Lamã e Lemuel, que por ausência de um firme testemunho, sempre estavam a reclamar das dificuldades e não tinham fé nem compreendiam os mandamentos de Deus. Ao analisarmos esses fatos, identificarmos a importância do testemunho nesse caso e em nossa
nossas vidas, o que podemos fazer para fortalecer a chama de nosso testemunho de modo que ela nunca se apague? O que podemos fazer para não permitir que a luz proveniente dessa chama seja ofuscada pela dúvida e incompreensão dos mandamentos de Deus? Gostaria de compartilhar com vocês nessa noite 3 chaves importantes que ajudam a obtermos um testemunho de Deus e de sua obra, e para aqueles que já obtiveram, a fortalecer o testemunho adquirido. Essas chaves são a oração sincera, a leitura das Escrituras e o serviço abnegado nos chamados da igreja. A oração sincera. A oração, conforme definido pelo guia para o estudo das Escrituras, é uma comunicação reverente com Deus, durante a qual a pessoa agradece e pede bênçãos. Os pensamentos também podem ser uma oração, se forem dirigidos a Deus. O cântico dos justos pode ser uma oração a Deus. A oração é uma grandiosa bênção dada àqueles que anseiam por cumprir os mandamentos de Deus. Através dela, podemos expressar gratidão pelas bênçãos adquiridas, bem como pedir ao Senhor forças e compreensão sobre os seus desígnios. A comunicação com Deus abre um canal invisível e real, como um raio poderoso e bem dirigido, ilumina a mente do servo humilde e penitente. Ao nos colocarmos ante essa luz, podemos dissipar as trevas que rodeiam nossa condição mortal e pecaminosa. A oração é um poder real, que permite-nos sentir o amor de Deus e quase sempre é a primeira chave para a obtenção de um testemunho vigoroso da divindade. O profeta Moroni, reconhecendo o papel da oração na obtenção de um testemunho, aconselhou-nos: eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai eterno, em nome de Cristo, e se perguntardes com coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Para a oração ser sincera, é preciso que estejamos dispostos a colocar em prática aquilo que fomos compelidos a fazer. Se estamos orando sobre determinado assunto ou pedindo uma bênção específica, precisamos estar dispostos a agir conforme ao nosso pedido. Imaginemos que um homem está desempregado e à procura de um emprego. Ele então ora pedindo ao Senhor uma ajuda. Pede ao Senhor que possa abençoá-lo com o emprego, mas depois disso nada faz para consegui-lo. Vocês acreditam que tal homem orou com sinceridade de coração? A atitude demonstrada por esse homem depois da oração faz-me acreditar que não. Existe uma citação de um autor desconhecido que pode claramente apresentar este princípio. Devemos orar como se tudo dependesse do Senhor e depois agir como se tudo dependesse de nós mesmos. Eis um bom princípio que podemos aplicar para saber se as nossas orações têm sido tão sinceras quanto possível. Nas Escrituras, podemos encontrar vários exemplos verdadeiros de orações sinceras. Gostaria de destacar, dentre os muitos exemplos, a oração do profeta Joseph Smith, quando na ocasião da primeira visão. Naquela manhã de primavera, aquele jovem sentiu-se compelido a orar e a perguntar a Deus qual de todas as igrejas era verdadeira. Ele acreditava firmemente que o Senhor poderia responder-lhe aquela oração. Ele se dirigiu ao bosque e ajoelhou-se em meio às folhas e então derramou os sentimentos de seu coração em oração a Deus. O acontecimento seguinte foi milagroso. Em resposta àquela oração, o próprio Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo apareceram naquele jovem. Irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a derramar os sentimentos de nosso coração em oração ao nosso Pai Celestial. Quando isso fazermos, milagres poderão ser vistos diariamente. Gostaria de dar alguns pequenos conselhos que julgo conveniente ao orarmos sinceramente. Primeiro, concentre-se inteiramente na conversa que estará fazendo. Segundo, abra o seu coração e seus sentimentos. Terceiro, fale de maneira calma e reverente. Quarto, acredite firmemente que o Pai Celestial está ouvindo atentamente a sua oração. Quinto, ouça. Sexto, não fale ininterruptamente. Pare um pouco de vez em quando e analise seus sentimentos, pensamentos e impressões. Sétimo, esteja disposto a pôr em prática aquilo que lhe for pedido. Existem muitos outros conselhos que seriam aplicáveis para estabelecermos um bom relacionamento com nosso Pai Celestial, mas acredito que esses são essenciais. Gostaria agora de falar um pouco de outra importante chave para o fortalecimento de nosso testemunho: a leitura das Escrituras diárias.
As Escrituras são uma poderosa ferramenta preparada pelo Senhor para que pudéssemos sentir o seu Espírito mais presente em nossa vida. A exposição a essa companhia divina proporciona uma força espiritual grandiosa. A leitura das Escrituras está intimamente ligada à oração, como diz a seguinte citação: quando queremos falar com o Senhor, oramos, mas quando queremos que o Senhor fale conosco, estudamos as Escrituras. Quando estudamos as Escrituras, somos expostos à linguagem do Espírito, e através do aprendizado dessa linguagem divina, podemos melhorar cada vez mais a nossa comunicação com o nosso Pai Celestial, pois a leitura das Escrituras prepara nossa mente e espírito para entendermos os mistérios de Deus. Gostaria de compartilhar um exemplo de como a leitura das Escrituras prepara nossa mente para entendermos os mistérios de Deus. Essa é a história de Joseph Fielding Smith, registrada em Doutrina e Convênio 138. Lemos. Em 3 de outubro do ano de 1818, sentei-me em meus aposentos, meditando sobre as Escrituras e refletindo sobre o grande sacrifício expiatório que foi feito pelo Filho de Deus para a redenção do mundo, e o grande e maravilhoso amor manifestado pelo Pai e o Filho na vinda do Redentor ao mundo, para que, por meio de sua obediência aos princípios do Evangelho, a humanidade fosse salva. Enquanto estava ocupando minha mente, voltou-se para os escritos do apóstolo Pedro, aos santos da antiguidade espalhados por Ponto, Galácia, Capadócia e outras partes da Ásia Menor, onde o Evangelho fora pregado após a crucificação do Senhor. Abri a Bíblia e li os capítulos 3 e 4 da primeira epístola de Pedro, e ao ler, fiquei muito impressionado, mais do que havia ficado antes. Enquanto eu refletia sobre essas coisas que estão escritas, os olhos de meu entendimento foram abertos, e o Espírito do Senhor repousou sobre mim. Essa passagem nos ensina várias coisas sobre as leituras das Escrituras. Primeiro, que o profeta Joseph Fielding Smith estava bem tranquilo ao estudar as passagens que estava estudando, aparentemente sem qualquer preocupação em terminar logo a sua leitura. Ele estava estudando porque queria aprender algo, e não apenas para acatar um pedido de alguém que o convidara a ler ou cumprir determinada meta. Depois de estudar e meditar na sua mente, foi exposta a uma grandiosa manifestação celestial. Ele desvenda um mistério até então oculto para os santos dessa dispensação. Com isso, aprendemos que a leitura das Escrituras permite nos receber e compreender as respostas de nosso Pai Celestial. Algumas das verdades que poderão ser nos reveladas servirão não só para o nosso benefício, mas também para o benefício daqueles que estão ao nosso redor. Assim como a oração, nós precisamos aprender a como melhor estudar as Escrituras, para que possamos passar por experiências sagradas e espirituais. Precisamos estar dispostos a aprender do Senhor e, quando aprendemos, colocar em prática tudo o que for ensinado, e podemos fazer isso através do serviço abnegado nos chamados da igreja. Atento-me agora a falar da última chave para fortalecimento do nosso testemunho, que é o serviço abnegado nos chamados da igreja. Todo ou qualquer princípio que aprendemos é para o benefício tanto nosso como daqueles que nos cercam. Se realmente amamos o Salvador e a sua doutrina, estaremos dispostos a vivê-la e ensiná-la ao nosso próximo, tendo em mente que quando estamos a serviço de nosso próximo, estamos somente ao serviço de Deus. Ao servirmos os chamados da igreja, temos a oportunidade de aplicar os princípios aprendidos através da leitura das Escrituras e da oração sincera. E ao servir de maneira abnegada, somos ensinados do alto. Aumentamos consideravelmente o nosso testemunho e ampliamos a nossa visão e entendimento sobre os princípios do Evangelho. Tenho um carinho especial pelo hino 136, Neste Mundo. Este hino traz um grande convite para que possamos servir ao nosso próximo. No refrão deste hino, lemos: Desperta e faz algo mais, não queira somente sonhar. Pelo bem que fazemos, a paz ganharemos, no céu que será nosso lar. Se o nosso desejo é servir ao Senhor e voltar a viver, temos que aplicar os princípios aprendidos através da oração e da leitura das Escrituras. Precisamos ter o desejo pungente no coração de nos tornarmos instrumentos na mão de Deus para realizar sua obra. Testifico que essas 3 chaves são uma ferramenta poderosa para aumentarmos o nosso testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Posso testificar isso com toda clareza, pois tenho visto isso em minha própria vida. Convido-os a utilizarem essas mesmas chaves para adquirirem e fortalecerem o seu testemunho. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Boa noite, irmãos. De volta aí agora depois da apresentação do irmão Tiago. E no número 44, Jesus. E a última oração será oferecida pela irmã Gisele Lima. Nós agradecemos as passagens aqui lidas, né, ditas. Também nós estejamos Behold the sign, the light of hope. At last the King is born. As the prophets told, the star and the angels sing. Yet the doubt confounds how quickly away. Is burned, raging thunder rent the sky. What a mournful wail filled up the air, and the mist turned day to night. But the Father said, behold my Son, I am well pleased. Now hear ye him. The shadows flee, his quiet voice, come see the light of hope descend. Be free of doubt and rise, and touch his wounds and fall at his feet. The lost reclaim. Come see the light. Though slain he lives, the Lamb of God. Go touch the Prince and know. Kneel at his feet and worship him. For your soul he drank the cup. Hosanna with one accord. Blessed the name, the Most High God. The shadows flee, his quiet voice
gates of hell and enter with him. The shadows flee, his quiet voice. Manter o foco, sabermos que o Evangelho de Cristo é um Evangelho eterno. E assim, eu sempre falo que a persistência, ela é a lei da repetição que nos ensina diariamente. Então, vamos continuar ensinando, repetindo aquilo que acreditamos ser verdade, e as pessoas a qual se desviou neste caminho, eles voltarão um dia. O Senhor nos ensinou a cuidar de nossa família, e precisamos ter calma e sabermos realmente que essas verdades são eternas, que ao qual vivemos. Os pais têm um sagrado dever de criar seus filhos com amor, retidão e atender às necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros e guardar os mandamentos de Deus e ser cidadãos cumpridores da lei, onde quer que morem. Essa é parte da citação da família, a proclamação ao mundo, e precisamos deixar isso claro em nossas mentes e nossos lares, que precisamos realmente viver todo o princípio, que não apenas ir à igreja aos domingos, fazer a oração de manhã ou à noite, está tudo bem em nossos lares. Nós precisamos saber que todos os ditames do Evangelho são fundamentais e importantes para que assim estabelecemos um lar mais seguro e mais forte contra as tempestades desse mundo. Esse mundo hoje está cheio de incertezas e medos, angústias, e assim faz com que nós, irmãos, fiquemos um pouco temerosos, sem saber o que fazer, o que ensinar, e desacreditamos que um dia melhores virão. Sabemos que esse é apenas um período que estamos aqui para nos prepararmos para encontrar Deus, e que esse período de prepararmos para encontrar Deus, vamos passar realmente por esses momentos de desafios, não será nada fácil aqui na Terra, pois sem experiência jamais poderemos voltar para esse Deus, e aí ter conhecimento. Então, jamais poderemos ser salvos em ignorância. E todos os conhecimentos que retemos aqui deste mundo, levaremos um dia para a presença do Pai, nosso Pai Celestial, e assim podemos ser exaltados em sua presença. O presidente James Fauci foi um dos primeiros conselheiros na presidência, com o presidente Waldo Ben Hinckley. Ele nos ensinou 3 coisas importantes para a nossa família. A oração familiar é uma delas. Ele fala o seguinte: pois os pais devem ensinar os filhos que eles são filhos de Deus e, portanto, precisa orar a eles diariamente. Essa é uma das primeiras coisas que precisamos ensinar a eles, que todos somos filhos de Deus e que precisamos nos falar com ele diariamente, que eles precisam estabelecer essa relação com o nosso Pai eterno. A reunião familiar, que são as noites familiares, como ensinou o presidente Fauci, a noite familiar é para todos nós, não importa em que fase da vida nos achemos. Devemos deixar segunda-feiras livres de qualquer atividade que possa impedir-nos a realizar a noite familiar. Então, irmãos, precisamos estabelecer o lar mais seguro. Se nós não fazemos as nossas reuniões familiares, nós jamais teremos a oportunidade de ensinar nossos filhos as suas verdades. Como temos esse tempo livre, vamos aproveitar para estabelecer essa conexão com nossa família, que possamos estabelecer esse lar mais seguro, ensinando a eles e ouvindo também sobre seus desejos, suas aflições, seus medos neste momento. Então, ali também, a noite familiar, é um momento importante de ouvir um ao outro, o momento também ali de estabelecermos um momento ao qual resolvemos qualquer atritos, dificuldades que tivemos nos últimos dias. Então, nunca deixe para lavar roupa suja quando o balde já está transbordando. Esse momento agora é um momento que possamos ali pontuar, eu digo assim, que é a melhor forma de falar, momentos que não foram bons durante a semana ou coisas que aconteceram até durante o dia que vocês precisam resolver e não deixar acumular. Muitas pessoas deixam essas coisas acumular em suas vidas, chega um momento ao qual elas explodem, e aí realmente não conseguem mais estabelecer aquela conexão, aquele amor, e a raiva, o medo, tudo transborda em seus corações, e assim eles tornam-se um pouco mais difícil voltar a um relacionamento mais seguro. E terceira coisa, irmãos, é o estudo pessoal e familiar das Escrituras. Precisamos ajudar nossos filhos a estabelecer sua fé e compreensão por meio desse princípio básico. Esses foram os 3 ensinamentos do presidente James Fauci, e é válido para nossos tempos hoje. Esses ensinamentos foram há quase 20 anos atrás, mas precisamos saber que as verdades elas não vão mudar.
E essas coisas, elas precisam se aplicar em nossas vidas, independente de qual época, ano que vivemos nessa terra. O Senhor nos ensinou, por meio de diversos profetas e diversas dispensações, as suas verdades elas não foram perdidas, essas verdades se tornam claras e hoje, mais importante do que nunca, usar em nossas vidas. Seguimos os ensinamentos sábios do presidente Fauci, protegendo nossos membros das famílias contra os ataques do inimigo e fortalecendo o testemunho deles no Salvador Jesus Cristo. Precisamos, irmãos, realmente deixar esse momento agora o lar mais seguro contra todas as coisas que estamos vivendo. Daqui a alguns meses nós vamos voltar às nossas rotinas normais e aí, com certeza, novos desafios surgirão e outras oportunidades virão de provar que nossa fé em Cristo ela se fortaleceu nesse tempo de agora. Fomos ensinados pelo presidente Nelson, alguns meses atrás, a nos prepararmos, né, para uma conferência que foi histórica. Então, o Senhor vai estar constantemente revelando suas verdades para nós nesses dias de hoje. Precisamos estar em espírito de oração e saber que Ele vai nos falar por meio dos seus profetas e seus líderes aqui hoje. Então, irmãos, não desperdice nada a qual o Senhor revela pela boca dos seus servos, porque elas serão cumpridas. A proclamação a proclamação da família ao mundo fala sobre alguns ensinamentos também. O segundo o modelo divino. O pai deve presidir a família com amor e retidão, tendo a responsabilidade de atender às necessidades de seus familiares e protegê-los. A responsabilidade primordial da mãe é cuidar dos filhos das atribuições sagradas. O pai e a mãe têm a obrigação de ajudar mutuamente como parceiros iguais. Então, precisamos ser unos com nossas esposas, precisamos estar primeiro ali, realmente falando a mesma língua, para que nossos filhos entendam que nós temos o mesmo pensamento. E assim, irmãos, estabelecemos e passamos para ele confiança, que esse é o lar realmente seguro e edificado sobre o Evangelho de Cristo. No lar que a família aprende os princípios do Evangelho e os aplicam, né? É necessário ter grande amor pela família, poder de ensinar e guiar os membros. Um pai e uma mãe amorosos ensinarão seus filhos a adorarem a Deus no lar, quando o espírito de adoração primeiro e o espírito que assim a vida de cada membro da família se torna mais próxima de Deus. Isso vai prepará-los para uma vida de sacrifício e necessidades na presença de Deus. Então, todos nós precisamos entender que o sacrifício ele faz parte da vida familiar. O sacrifício, ele tem que estar para os seus filhos, eles têm que estar também para todos os membros da família. Nós pais e nós mães precisamos saber que o sacrifício, ele tem que ser demonstrado aos nossos filhos diariamente, que nós o fazemos, que o sacrifício, eles têm que ser feito nas vidas deles também. Muitas vezes, esse sacrifício para a vida dos nossos filhos não precisa ser algo grande, mas muitas vezes abdicando de alguma coisa que eles desejam é um sacrifício para eles. Nós temos que ensinar desde pequenos que eles precisam sacrificar algo em suas vidas, que algo em suas vidas não vai ser conforme eles desejam que sejam, e assim eles vão aprendendo. E um dia possamos chegar para ser do Pai Celestial, estabelecendo assim um lar seguro por meio dessas verdades. Tem um discurso que foi proferido pelo elder Cláudio M.R. Costa, foi um dos 70s. Esse discurso ele foi proferido em 2007. Eu lembro claramente quando ele fez esse discurso na conferência de outubro de 2007. Eu estava na missão e bem próximo do acidente aéreo que aconteceu ali em São Paulo pela TAM. Eu acho que alguns de vocês se recordam. E o presidente Costa, o Helder Costa, ele citou um texto que foi deixado no mural da companhia aérea pelo um dos maridos de uma comissária de bordo daquele acidente. Sabemos, irmãos, que esse foi o segundo maior acidente do Brasil, aconteceu em julho de 2007, onde ali 199 pessoas morreram, incluindo passageiros, trabalhadores, tripulação, né? E algumas pessoas que estavam no local daquele acidente. Essa citação do Helder Costa, ela baseia-se num poema de Norma Cronenberg. Ela fala o seguinte: se eu soubesse que essa seria a última vez que viria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado, rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que viria você sair pela porta, eu abraçaria e beijaria você, e chamaria de volta para abraçar e beijar mais uma vez.
Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu ouviria sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada olhar, cada sorriso, cada palavra sua, para que eu pudesse ver de novo, dia após dia, que eu soubesse que essa seria a última vez. Se eu gostaria 1 minuto extra ou 2 para parar e dizer eu te amo, em vez de assumir que você já sabia disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez do nosso último momento, eu estaria ao seu lado, compartilhando do seu dia, junto de você, em vez de pensar, eu tenho certeza que outras oportunidades virão, posso deixar passar esse dia. É claro que haverá momento, uma manhã, para se fazer uma revisão, se teremos uma segunda chance, ou fazer as coisas de maneira correta. É claro que haverá um outro dia para dizer, eu te amo, e por certa chance, uma nova chance de dizer para o outro, posso te ajudar em alguma coisa? Mas, no meu caso, não há. Não tenho mais você aqui, e hoje é o nosso último dia, nossa despedida. E eu gostaria de dizer o quanto amo você. Eu espero que nunca esqueça disso. Um dia de amanhã não está prometido para ninguém, jovem ou velho. E hoje, a sua última chance de apertar a mão da pessoa que você ama, demonstrar tudo o que sente. Se você está esperando que pelo amanhã, por que não fazer hoje? Pois o amanhã nunca vier, você certamente se arrependerá pelo resto da vida, por não ter gasto aquele tempo extra em um sorriso, em uma conversa, em um abraço, em um beijo, porque estava ocupado demais para dar àquela pessoa que acabou sendo o último desejo seu. Então, abrace bem forte o seu amado, sua amada, seus amigos e sua família hoje. E sussurre em seu ouvido o quanto o ama e o quanto os quer junto de você. Gaste um tempo para dizer, me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado, ou ainda para dizer, não foi nada, está tudo bem. Porque se o amanhã nunca vier, você não terá de se arrepender pelo dia de hoje, pois não posso voltar, o futuro talvez não chegue. Irmãos, essas são as verdades que realmente devemos ter, claro, em nossas mentes hoje. Devemos demonstrar o amor aos nossos familiares, a todas as pessoas que estejam ao nosso redor, em nossa congregação, que o amamos e que deixemos para lá aquelas coisas que não vão construir, edificar o reino de Deus nessa terra. Que possamos demonstrar sempre esse amor a todas as pessoas, que pregar o evangelho é uma das formas de demonstrar esse amor, que amamos as pessoas. Se algum dos irmãos entre nós tem alguma coisa que precisa se resolver, resolva hoje, irmãos. O amanhã não é garantido para ninguém. Que demonstremos hoje o amor a nossos cônjuges também. Demonstremos hoje a nossos filhos o quanto o amamos. A palavra eu te amo não custa, não paga nada, irmãos, por isso. Para isso, então, vamos falar para aquelas pessoas que nós amamos, o quanto o amamos, e que eles saibam disso, e não apenas dentro de nós tenhamos isso nos corações. Vamos externar o amor e vamos demonstrar a todas as pessoas o que Cristo ele sempre demonstrou ao mundo. Preste meu testemunho que essa é a Igreja de Cristo e que o seu evangelho foi restaurado aqui na Terra. Que suas verdades vão ser cada dia mais claras e reveladas a nós. Precisamos estar com o nosso espírito conectados com o Senhor. Que possamos estar com nossos olhos da fé realmente abertos e assim possamos entender que seu evangelho ele vai rolar e encher essa terra. E que nós somos partes disso, para que possamos fazer com que as pessoas entendam o propósito do Evangelho eterno aqui hoje. Irmão, preste meu testemunho que o Salvador Jesus Cristo ele vive e presidente Nelson, ele é o profeta hoje na terra. E que essa é a sua igreja. E presto isso em nome de Cristo. Amém.
E essa oração que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Escuto uma voz na imensidão, ecoa no vento, maior que tudo. Não sei ao certo pra onde vou, dou passos lentos, eu sinto medo, mas algo me torna mais forte, me ajuda a chegar. Não estou só. Anjos na terra, estrelas no céu, iluminam o caminho como um guia fiel. Se eu me perder, busco sua voz, suave no vento. Não estou só. A luz encerra a escuridão, traz esperança e me acalma. Sinto que sei pra onde ir, eu fecho os olhos e só escuto